O senhor falou em outro vídeo que a alergia ao pólen somente no sul do Brasil, em regiões serranas. Eu moro em Natal, Nordeste, fiz um teste para o pólen dando negativo. Melhorei com a vacina para pólen prescrita pelo alergista. Como explicar isso? Então, é difícil explicar, né? Difícil, mas é aquela coisa, né? A clínica ela é soberana. Se seu médico alergista entendeu que o quadro clínico seu era um quadro clínico muito compatível ao pólen, alergia ao pólen, realmente essa vacina pode ter funcionado. Agora, como eu havia falado anteriormente na última pergunta, né? Infelizmente acabam que os estudos que são feitos no mundo principais são feitos na América do Norte, porque lá eles têm a maior produção científica, o maior número de patentes e tudo mais, e aqui no Brasil a gente acaba copiando. Então, como o Brasil tem pouco estudo, né, de alergia, ou estudos assim que não são suficientes para mostrar a nossa realidade, por assim dizer, a gente acabou classificando o Brasil e a América Latina, né, principalmente a região não temperada, mas a região tropical, como uma região livre de alérgenos ao pólen. Eu, particularmente, acho isso um pouco temerário, até porque alguns heróis aqui do Brasil têm feito estudos científicos e mostrando que o brasileiro, sim, pode ter alergia ao pólen mesmo vivendo em regiões tropicais. Um exemplo, e até uma coincidência bem interessante, é a questão da alergia ao pólen ao caju. Há grupos de pesquisa aqui no Brasil que fazem a relação do pólen produzido pelo cajueiro e o desenvolvimento de processo alérgico. É interessante, você veio do Rio Grande do Norte, né? E o Rio Grande do Norte, Natal, se não me engano, acho que é Natal e Teresina, né? Tem os maiores cajueiros do mundo. Depois você me corrige se eu estiver errado. Não sei se é Teresina ou no Maranhão. Mas eu sei que Teresina compete com o Rio Grande do Norte em relação a quem tem o maior cajueiro do mundo, né? Que foi uma anomalia genética onde produziu aquela maravilha que está dentro da cidade de Natal, que é uma cidade lindíssima, maravilhosa, Natal. A gente tem inveja quem mora em Natal. Então, pode ser. Agora é um interessante você ver, né, que provavelmente seu alergista não usou um pólen específico para caju nem para outra situação. Ele pensou na possibilidade de ser uma alergia ao pólen e fez um pólen padronizado, talvez até da América do Norte, mas se acabou melhorando, porque provavelmente há porções do alérgeno, né? Porções dos epítopos antigênicos. Quem não sabe o que é epítopo antigênico é a porção da coisa que te causa alergia, que é reconhecida pelo sistema imune, pelo sistema imunológico. Então deve haver porções que são semelhantes e acabou então havendo uma dessensibilização, acabou produzindo uma certa tolerância no seu quadro clínico, tá bom? Mas agradeço a sua pergunta, muito obrigado mesmo, tá? Eu morro de medo em comer qualquer bicho do mar, seja camarão, crustáceos e peixes, pois tenho alergia a mexilhão e quase morri com a garganta fechada. Como saber se corro risco? Eu, apesar de ter respondido muitas perguntas relativas à questão de alergia a frutos do mar, eu vou responder essa porque existe uma particularidade bem interessante, tá? É o seguinte, vamos lá. Existe uma proteína que ela é comum em todos os crustáceos e pode dar reação cruzada, chamada tropomiosina. Por acaso, essa proteína também ela é comum no ácaro. Então, é até interessante, né, quando você analisa a relação das reações cruzadas, foi feito um estudo já há algum tempo entre judeus ultra-ortodoxos. O que são judeus ultra-ortodoxos? São aqueles que, de certa forma, seguem a Torá e seguem as orientações de Moisés à risca, né? E não fazem o consumo de alimentos, segundo eles, alimentos imundos. Então, todo aquele alimento que provém de animais que são responsáveis pela limpeza do ambiente, ou seja, urubu, porco, crustáceos, a gente sabe que o crustáceo ele se alimenta por filtração, então ele acaba agregando impurezas dentro do seu corpo, né? E o porco também, o porco, para quem não sabe, o porco era utilizado como lixeiro aqui no Rio de Janeiro. O porco, durante muito tempo, ele era o único lixeiro que tinha nas ruas do Rio de Janeiro. Então, houve um trabalho, eu sei que as pessoas que vinham de fora, elas tinham que usar um lenço no rosto de tão forte que era o cheiro de fedor aqui no Rio de Janeiro. Tão forte que era. Isso na década de 1900, isso por volta do século XVIII, século XVII, né? E eu sei que o que a história nos conta é que o primeiro serviço de limpeza pública da prefeitura, de uma prefeitura no Brasil, foi no Rio de Janeiro. Porque antigamente as pessoas jogavam seus excrementos pela rua
e os porcos que ficavam circulando na rua, eles comiam esses excrementos. Mas isso já era uma prática normal no mundo, né? Por isso que o porco é considerado um animal imundo. Não que seja um animal ruim, mas é um animal que tem a sua função no ecossistema, que é limpar o planeta Terra, né? Assim como o urubu também, assim como o mexilhão e tudo mais. E só contando um pouquinho de história, de curiosidade, houve então a chamada de um especialista responsável por limpeza urbana. Eu só estou tentando lembrar mais ou menos a data. Se porventura existe algum historiador, por favor me corrija. Tá? Se eu estou errando para mais ou para menos, eu gostaria muito que vocês me corrigissem. Mas houve então a chamada de um especialista em limpeza urbana que veio da Inglaterra. O nome dele chamava Gary, o primeiro nome. Então o Gary, G-A-R-Y, Gary, ele criou um exército de limpadores urbanos, né? Que com o tempo foram apelidados de garis aqui no Rio de Janeiro. Por isso que aqui no Rio de Janeiro, o limpador, não sei como é chamado isso, o lixeiro, ele é chamado de gari. Eu não sei como é chamado isso em outras regiões do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro é gari, por causa do Gary. Tá? Então, voltando aqui em relação aos judeus ultra-ortodoxos, foi feito um estudo com os judeus ultra-ortodoxos e mostrou que mesmo os judeus que nunca comeram camarão na sua vida, que nunca tiveram contato, que não tinham passado familiar e nada disso, alguns desenvolveram reações graves ao camarão. Por quê? Porque eram sensibilizados ao ácaro, eram sensibilizados àquele aracnídeo, aquele parente da aranha, aquele bichinho que é responsável pela maioria dos processos alérgicos respiratórios e também, muitas das vezes, dermatológicos. Então, o paciente se sensibilizava previamente ao ácaro, desenvolvia a reação, a chamada tropomiosina, e essa reação cruzada tropomiosina e crustáceos, tropomiosina do ácaro e crustáceos, então levava o paciente a desenvolver uma reação grave, ou leve, ou moderada, mas nesse caso alguns desenvolveram reações graves, as reações tipo anafiláticas e anafilaxias, tá bom? Mas eu agradeço muito a sua pergunta, excelente sua pergunta, tá? Muito obrigado, deixa eu ver se eu respondi tudo. Não respondi tudo não. Aí você fala que quase morreu com a garganta fechada e você teria então medo de comer peixe. E você quer saber se você correria risco. Olha, o risco é muito pequeno, mas existe um risco de dar reação cruzada entre peixe e crustáceos. Na seguinte situação, existe um crustáceo que parasita o corpo do peixe, que parasita o sistema gastrointestinal do peixe, por assim dizer. O sistema digestivo, que gástrico, eu não sei se ele tem estômago, eu preciso estudar biologia melhor, mas o sistema digestivo do peixe. E essa parasitose por esse crustáceo acaba incorporando justamente esse componente chamado tropomiosina em alguns peixes. Mas isso é mais comum, principalmente em peixes de água gelada, tá? Aqui no Brasil não é tão comum isso, é quase impossível. Não é totalmente impossível, mas é quase impossível. Mas, por exemplo, se você for a um país nórdico, a Noruega, Suécia, Finlândia ou até o Canadá, alguns países que estão situados bem no extremo da América do Norte ou mais para o sul, como no Ushuaia, né, na Argentina e outros lugares, então pode haver sim esse risco desse peixe estar parasitado por esse crustáceo e haver, então, tido a contaminação, a incorporação dessa proteína, dessa tropomiosina na proteína do peixe, e você que é alérgico a crustáceo, então, desenvolver uma alergia ao peixe, tá bom? Mas, na dúvida, tem que procurar seu médico alergista, e eu digo para vocês, o que salva vidas é adrenalina injetável, né? Existe um autoaplicador de adrenalina chamado EpiPen. Então, na dúvida, todo paciente que tem alergia alimentar deve portar consigo esse autoaplicador de adrenalina caso comece a desenvolver uma reação muito grave, principalmente se você tiver alergia ao peixe. Mas não faça nada sem a consulta do seu médico. Isso é só um norte de orientação para você buscar o seu médico alergista. Seu médico alergista, então, vai determinar se valeria a pena você fazer a autoaplicação da adrenalina em caso de reação ou não, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Como saber qual espécie de peixe eu posso comer, já que desenvolvi alergia ao salmão? É uma pergunta bem legal também, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa é a gente colher a história clínica do paciente, né? Saber se houve na história clínica
algum tipo de reação colateral a alguma outra espécie. Segundo, é você dosar a chamada IgE específica, né? IgE específica para cada espécie. Então pode ser que você encontre uma IgE específica positiva e essa IgE específica vai demonstrar sensibilização. Ela não vai demonstrar necessariamente alergia, tá? É importante nós deixarmos claro que uma coisa é sensibilização, outra coisa é processo alérgico. Por isso que há muitos pacientes que nos procuram que nós orientamos, olha, deu alergia a leite, já é positivo para leite, mas eu tomo leite, não acontece nada, então não há necessidade de você suspender. Você só vai suspender se você tiver uma IgE positiva e, de certa forma, você desenvolver reação. E muitas das vezes você pode ter uma IgE não detectável e ter reação. Então, por isso, na positividade do anticorpo IgE, que é um exame de sangue chamado anticorpo IgE, você vai evoluir para o teste de provocação. Ele deve provocar esse alimento em você, o seu médico alergista em local especializado. Isso não deve ser feito em clínicas sem todo o preparo, tá? As clínicas precisam ser clínicas de alta complexidade ou hospitais. Então tem que ser feito sob supervisão hospitalar em clínicas de alta complexidade ou dentro de hospitais onde tem unidade fechada e todo o aparato de ressuscitação cardiopulmonar e também de suporte à vida, tá? Clínica de baixa complexidade não pode fazer isso. Por isso que aqui no Projeto Brasil Sem Alergia a gente não faz teste de provocação para nenhum alimento, tá bom? Então eu pedi a IgE específica para esses peixes, para todas as espécies. Existe uma proteína que ela é comum em quase todas as espécies do peixe, chamado parvoalbumina. Então, pedir um teste imunocap, IgE imunocap a parvoalbumina ajuda bastante também no diagnóstico, porque a partir dali você vai saber se o salmão que você comeu e que você desenvolveu alergia foi por causa da parvoalbumina. Se foi por causa da parvoalbumina, provavelmente você vai ter que suspender o consumo total de peixe. Mas se não foi por causa da parvoalbumina, então mede-se a IgE específica para cada espécie. Existe também uma outra substância chamada aldolase e enolase, são substâncias que que podem dar reação cruzada, principalmente em espécies de peixes semelhantes. Então você tem duas classificações principais. Você tem a classificação de peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então, se você tiver uma aldolase e uma enolase positiva a peixes cartilaginosos, tá? Então a gente tem que suspender todos os peixes cartilaginosos, porque você vai ter então reação cruzada a todos os peixes cartilaginosos. Se você tiver uma aldolase e uma enolase a peixes ósseos, também você vai ter que suspender todos os peixes ósseos, tá bom? Então é basicamente assim. Não vejo mais o que falar, tá bom? Eu acho que é exatamente isso. Não sei se vem mais alguma coisa. Já falei sobre a questão parasitária, né? Da reação cruzada entre crustáceos e peixes, para quem não assistiu o vídeo anterior. Pode haver também uma reação cruzada entre crustáceos e peixes, principalmente em peixes de água gelada. Então, principalmente aqueles peixes que são parasitados por determinados crustáceos, e esses crustáceos, através do sistema digestivo do peixe, ele incorpora uma proteína comum chamada tropomiosina. Então, essa incorporação da tropomiosina, por sua vez, pode dar uma reação cruzada entre peixe e crustáceo. Então, é basicamente isso. É um pouquinho difícil, mas a gente chega lá. Muito obrigado pela sua pergunta.